Provérbios capítulo 3, versículos do 1 ao 10, diz assim a palavra do Senhor: Meu filho, não te esqueças da minha instrução, e teu coração, no coração, guarde os meus preceitos, pois os meus preceitos trarão dias duradouros para ti, muitos anos de vida e de paz. Muitos anos de vida e trará a paz. A misericórdia e a verdade não te abandonem. Atas, amarras ao teu pescoço. Inscreve-as nas tábuas do teu coração. E alcançarás graça e bom sucesso diante de Deus e dos outros. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies na tua própria prudência. Pensa nele em todos os teus caminhos e ele conduzirá teus passos. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme o Senhor e afasta-te do mal. Isto trará saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Honra o Senhor com a tua riqueza e com as primícias de todos os teus frutos, e teus celeiros ficarão cheios de trigo e transbordarão de vinho os teus lagares. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vontade de aplaudir esta palavra não dá? Merecido. Que palavra maravilhosa e verdadeira. Meu filho, não te esqueças da minha instrução, e teu coração guarde os meus preceitos. Tem coisas na vida da gente que a gente precisa saber de cor. O que é saber de cor? É saber de coração. Aquilo que a gente decora significa que está no coração da gente. Ah, está no automático, está decorado. Não. Está decorado porque está dentro, foi guardado dentro. Você sabe sem precisar ler. Porque entrou e ficou. Faz parte dos seus pensamentos. Dirige agora a tua vida. Qual é o lugar onde nós devemos guardar os preceitos de Deus? Para que a gente não se esqueça. Para que não aconteça como na parábola do semeador, que Jesus diz que depois da palavra cair ali em terra até boa, mas vem o passarinho e come e leva embora o que foi escutado, e por isso não produz fruto nenhum. E quando os discípulos perguntaram: Senhor, o que quer dizer a parábola? Que passarinhos são esses? Aí Jesus responde: o demônio vem como um passarinho e come a semente da boa palavra, que não produz na vida da pessoa fruto nenhum. E por que o passarinho come? Porque ela ficou exposta, porque ela não foi guardada no coração. Onde precisa estar o que Deus está te ensinando? No seu coração. Saber sem esquecer e amar o que você sabe, porque no coração está guardado, mas o coração também é o lugar do amor. Nós precisamos amar o que Deus nos dá como direção. Guarda em teu coração os meus preceitos. E por que Deus pede isso para nós? Porque quem é fiel ao Senhor, quem obedece a sua palavra, está aqui, olha. Esses preceitos trarão dias duradouros para ti. Você terá dias duradouros. Seus dias vão render. Sua vida vai render. Os anos vão render para você. Sabe essa sensação de que o dia voou e você nem viu e não fez nada? O que a palavra de Deus está dizendo a você? Que quem tem tempo para se debruçar sobre a palavra de Deus, quem ora, os seus dias duram, não escapam, não voam, como se não tivessem acontecido.
Eles trarão dias duradouros para ti, muitos anos de vida. Então, além dos dias serem duradouros, muitos anos de vida, e aqui como a cereja do bolo para coroar o nosso dia, quem guarda no seu coração os preceitos de Deus receberá a paz, terá paz no seu dia, terá paz no seu coração, terá paz nas suas relações, mesmo que haja conflito. Porque nem sempre não ter conflito não depende de você. Às vezes o conflito acontece porque você topa com uma pessoa conflituosa. O que você vai fazer? Mas Deus vai te dar sabedoria de como escapar desta pessoa. E vai te dar a graça de não perder a sua paz por causa de gente que não tem paz, de gente belicosa, de gente que só quer conflito. O Senhor está dizendo a você que mesmo em meio às tribulações, diante do trabalho que estava certo e foi cancelado, diante do emprego que se perde-se o emprego, mas não se perde a paz. Porque nós temos confiança em Deus, confiança na divina providência, confiança na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que diz: olha as aves do céu, não plantam, não colhem, não guardam no celeiro, o Pai as sustenta. Olha a plantinha lá fora, não tece suas vestes, mas Deus as reveste de beleza. Se Deus cuida assim de uma erva que hoje está aí, amanhã seca, se Ele cuida do passarinho, não vai cuidar de você, que vale muito mais? E aí Ele pergunta: por que essa angústia, por que esse desespero, por que essa preocupação exagerada com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir? E aí vem a palavra de Deus e dá uma machadada na raiz do problema, da preocupação, que diz: quem não tem Deus é que se preocupa com tudo isso. Porque o vosso Pai do céu sabe que precisais de tudo isso. Tem confiança em Deus. E aí nem essas situações serão capazes de tirar a sua paz. Tem paz quem caminha com Deus. De onde vem a nossa angústia? Nossa angústia vem de quando nós sabemos que nós não estamos alinhados com o Senhor. Não é que a gente errou, é que a gente errou e continuou no erro, ficou lá. Não é que a gente vacilou, é que a gente se desviou do caminho e continua indo no caminho desviado. E isso tira a confiança da gente, isso tira a paz da gente, isso tira essa esperança do socorro. Não é que a gente desconfia que Deus vá ou não dá, é que nós sabemos que as estradas pelas quais nós estamos caminhando, elas nos privam deste socorro. E aí diz a palavra: a misericórdia e a verdade não te abandonem, atás ao pescoço, escreve-as nas tábuas do teu coração. Que bonito, hein? Escreve-as nas tábuas do teu coração e alcançarás a graça, alcançarás a resposta para os teus pedidos, alcançarás aquilo que tanto necessitas, alcançarás o favor de Deus, suas orações serão atendidas. É isso que a palavra está dizendo. E alcançarás bom êxito, bom sucesso. Você será bem sucedido, as coisas irão bem, elas darão certo. É palavra de Deus para nós, gente. Aqui não está falando, sabe, de você ancorar o seu coração em riquezas materiais, mas está falando das necessidades materiais também que a gente tem. Porque o nosso êxito nesse mundo passa pelo material. Passa. Um pai de família que não sustenta seus filhos se sente mal sucedido. Se sente. Sabe, uma mãe que não tem saúde, não tem condições de cuidar daqueles que ela ama. Estou falando de coisas materiais, de levantar, de trabalhar, de limpar uma casa, de pegar um filho no colo, de levar na escola. Se sente mal sucedida.
Nós estamos falando sim de coisas materiais também, porque um abraço precisa de braços materiais para acontecer. Um beijo precisa de uma boca material para acontecer. Até o olhar que a gente lança para alguém. Você não tem como olhar se você não tem olhos. Você percebe que neste mundo as coisas acontecem pelo viés material. O problema é quando a gente para no material. Não é que o material é ruim, não. Sabe, não é que a nossa carne seja ruim, não. Porque se a gente diz as coisas materiais, a carne da gente, tudo isso não presta, então nós estamos falando que Deus errou no que Ele fez, porque é obra das mãos dele. E estamos chamando Deus de burro, porque além de ter criado para nós esse corpo que é carnal, depois que esse corpo morrer, Ele ainda prometeu que vai ressuscitar. Porque se o corpo fosse um problema, depois do problema resolvido, Ele vai trazer o problema de volta. Não, nosso corpo é uma bênção. Nos foi dado para ser uma fonte de amor. A gente ama com o nosso corpo, a gente ama com o nosso olhar, a gente ama com o nosso beijo, a gente ama com o nosso abraço. E quem vive com alguém e não tem isso desta pessoa, sente falta e reclama. E a palavra de Deus está nos dizendo que quem guarda no seu coração, grava no seu coração, nas tábuas do seu coração, a palavra de Deus, terá sucesso também em todos esses campos. Olha que coisa linda. E esse sucesso não será só diante de Deus, não. Porque tem gente que fala assim, não, mas aos olhos de Deus ele está indo bem. Lê direito, rapaz. Olha aqui, ó. Alcançarás graça e bom sucesso diante de Deus e dos outros. Vai ter êxito diante de Deus e dos outros. Não sem incômodo. Esses dias eu vi uma pesquisa, o pessoal falando sobre a pessoa ter êxito aqui no Brasil. Diz que é muito complicado, mais do que em outros países. Em todo lugar é complicado, mas aqui no Brasil, uma pessoa ter sucesso é interpretado em conta de ofensa pessoal para quem convive com a pessoa. Chato, né? Mas é verdade. Ah, não concordo. Pode não concordar. É verdade. Você pode olhar, a pessoa começa a se despontar, a pessoa começa a ter êxito, o pessoal já começa a virar a cara para ela. Cometido, não é? Ele não sabe o lugar de onde veio, não é? Deve estar tendo alguma coisa aí por trás, deve estar envolvido com coisa que não presta, porque teve sucesso, está envolvido com coisa que não presta, acordando de madrugada, estudando muito, trabalhando mais que os outros, essas coisas que não prestam, não é? Vai ter êxito, você vai ter sucesso, mas tem que preparar o lombo também, porque a pedrada vem. Mas qual é a sua escolha? Ser fracassar para agradar os outros? Para conter os ataques? Para conter a hostilidade, a rebeldia das pessoas contra você? Ou ter êxito apesar disso? Olha, toca a sua vida para frente, escolha fazer bem todas as coisas, tenha êxito. Porque até essas situações elas servem para purificar o nosso convívio. Quem ama a gente nessa hora se alinha mais conosco. E quem não ama já não amava mesmo. Vai fazendo o seu caminho. Deus vai cuidar dessa pessoa também. Mas aqui a palavra de Deus nos garante uma coisa: vai ter sucesso diante de Deus e dos outros. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te apoies na tua própria prudência. Pensa nele em todos os teus caminhos. Pensa nele em todos os teus caminhos. Hoje o seu dia tem vários caminhos. Os caminhos que você vai fazer dentro de casa, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais. O caminho que você vai fazer na rua, nas pessoas que você vai encontrar. Da hora que você sai da sua casa até o seu destino. Para onde você está indo? Para o trabalho? Para onde você está indo visitar alguém? Está indo para onde? Está indo estudar? Tem caminhos até você chegar lá.
E quando você chegar lá, terá os caminhos próprios dos seus estudos, os caminhos próprios do seu trabalho, as pessoas com quem você vai conversar, as situações que você vai resolver, as reuniões que você terá que fazer, as decisões que você terá que tomar. Todas estas coisas são os caminhos que nós vamos percorrer nesse dia de hoje. Inclusive, o caminho de repente ter que permanecer em casa. Márcio, não vou poder sair, meu caminho é aqui dentro. E olha, e quantas coisas você vai percorrer, os pensamentos que você vai ter, o que você vai escolher fazer com o seu tempo. E o que a palavra de Deus nos diz: não te apoies na sua própria prudência, põe Deus em todos os teus caminhos. Em vez de fazer sozinho, faz com Deus. Está aqui, ó. Não te apoies na tua própria prudência. Fazer sozinho, achar que você já sabe tudo, achar que você dá conta por si mesmo, dá conta de tomar a decisão, mas dá conta das consequências que virão depois. A gente reclama de Deus pelas consequências que batem a nossa porta e pergunta: onde é que Deus está? Aí a gente tem que se perguntar: onde é que eu estava com a cabeça quando eu decidi escolher esse caminho sem Deus? Não, nós somos pessoas religiosas, gente. Nós somos pessoas de fé. Você é uma mulher de fé, você é um homem de fé. Precisa aprender a contar com Deus em todos os seus caminhos. Pensa nele em todos os teus caminhos. Márcio, eu não sei como trazer Deus para os meus caminhos. Pensa nele. Pensa nele na hora que você for responder alguém. Pensa nele na hora que você for fazer uma escolha. Pensa nele na hora que você for tomar uma decisão. Pensa nele na hora que você for falar com alguém. Pensa nele quando você escolher encontrar ou não encontrar certa pessoa. Pensa nele quando você for realizar os seus trabalhos do dia de hoje, em todos os teus caminhos. E o que vai acontecer se você fizer isso? Se você trouxer Deus para o que você está fazendo, por meio dos seus pensamentos, o Senhor conduzirá todos os seus passos. Como é que erra uma pessoa dessa? Como é que se equivoca? Não vai perder o caminho. E se você perder por uma distração sua, o Senhor te traz de volta. Confia em Deus. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme o Senhor e afasta-te do mal, porque isso trará saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Eu vou repetir isso. Vou repetir, porque isso tem tudo a ver com um desafio, um convite que eu tenho feito para tantos nesses dias. Diz aqui, olha: teme ao Senhor e afasta-te do mal. Isso trará saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Teme o Senhor e afasta-te do mal. Eu já há alguns dias eu venho fazendo para você esse convite, porque tem um mês e uma semana para nós chegarmos no início da nossa quaresma. Deus nos inspirou um caminho, meus queridos, através desse livro, que é o livro Na Presença do Deus Vivo. Vou colocar aqui, que aí o pessoal pode mostrar para você. Nos inspirou um caminho por meio deste livro, Na Presença do Deus Vivo, para que nós possamos caminhar com o Senhor, aprender com a palavra de Deus, a levar as nossas enfermidades diante de Deus que nos cura. Aprender a apresentar a Deus em oração as questões difíceis da nossa vida. E tal como Jetro ensinou a Moisés, aguardar na oração a resposta do Senhor e não fazer até que essa resposta venha. O que Jetro ensinou a Moisés? Você está confiando na sua própria prudência, Moisés. Você está decidindo tudo sozinho. Você não reparte os serviços. Tem coisas que são fáceis que outros podem fazer e você está fazendo. Você está se extenuando, você está entrando em depressão, você está acabando com a sua saúde e você está cansando o povo que precisa da sua ajuda, da sua orientação, mas você quer atender todo mundo um por um.
Tem gente com coisas simples na fila há semanas, há meses. Cria juízo, homem. O sogro dele disse para ele: divide o serviço, divide grupos, põe grupos de 10, põe grupos de 50, põe grupos de 100 e dá a responsabilidade conforme a capacidade de cada um. Quem é responsável por 10, responsabilidades mais simples. Quem é por 50, um pouco mais. Quem é por 100, um pouco mais. E guarda para você só as questões difíceis que os outros não dão conta. Aí você pega essas questões difíceis, apresenta a Deus em oração e aguarda em oração a resposta do Senhor, que vem, gente, que vem. Mas quem é que ensina essas coisas pra gente? Então eu estou convidando você para que nós possamos entrar na presença de Deus nessa quaresma e permitir que o Senhor cumpra em nós esta palavra que está aqui, ó: teme o Senhor, afasta-te do mal, porque tem males dos quais a gente não consegue se afastar sozinho. Tem vícios que nos acompanham porque a gente não conseguiu se libertar deles. Até porque a vontade está comprometida. Márcio, eu não me afastei porque eu não quero. O seu problema está exatamente no querer. Você não deu conta de querer diferente. E se não houver uma intervenção de Deus na sua vida, vai viver uma vida miserável até o teu último sopro, porque o seu querer não vai te libertar. Vou te dar um exemplo. Tem muito homem que se educou para uma vida sexual desregrada, perturbada, mesquinha, feia, promíscua. E aí esse homem entra ali nos seus 70, 80 anos, o corpo não responde mais. Não consegue, já se estragou, a idade chegou, as coisas não funcionam mais direito, mas a vontade continua amarrada, continua presa. Mesmo sem poder fazer os pecados que ele sempre fez, ele não consegue libertar-se por causa de uma vontade amarrada. E isso acontece em tantos aspectos da nossa vida, não só no sexual. Você vai permitir que a sua vida seja assim? Não, é hora da gente se libertar. Não é libertar, não é largar por largar. É deixar que Deus te liberte para que você possa viver coisas maiores, coisas melhores. O Senhor nos fez para a humildade. Ele nos quer humildes, mas Ele não nos fez para as coisas rasteiras. Ele nos fez para as coisas do alto. Está na hora de você voar na sua vida. Está na hora de você alçar voo, de você crescer. Permita-se. Então, de novo, eu faço para vocês convite. Vamos seguir essa direção juntos. Esse livro, Na Presença do Deus Vivo, ele será para nós aquele diretor espiritual nesse nosso tempo de quaresma. Esses dias até explicava isso aqui no Sorrindo para a Vida, que muitas vezes eu recebo o convite de alguém dizendo: você pode ser o meu diretor espiritual? Me acompanhar na minha caminhada? Gente, é muito difícil para uma pessoa que se torna pública. Eu me tornei público não por uma escolha minha, mas por exigência da missão que Deus me deu de evangelizar. Nunca pensei em vir para a televisão, nunca sonhei com rádio. O Espírito Santo colocou no meu coração o sonho de levar a palavra de Deus. Mas a vida, a canção nova, não fui eu quem me pus aqui. Nunca me ofereci para pregar no palco aqui do centro de evangelização, nem do rincão. Nunca busquei esses lugares, nunca cavei. Nunca pedi: dá um programa para mim, porque eu preciso apresentar um programa na canção nova. Deus me livre de querer me pôr aonde Deus não me chamou. Eu quero estar aonde o meu Senhor me quiser colocar. Se Ele me quiser aqui no Sorrindo para a Vida, fico no Sorrindo para a Vida até quando Deus quiser. E quando Ele quiser que você vá para outro lugar, vou para onde Ele quiser, porque é lá que eu vou dar fruto. Eu não vou dar fruto no lugar onde Deus não me pôs. Não tem a terra ali para mim, não tem o habitat necessário para produzir o fruto ali. O fruto virá pela vontade de Deus, porque é Deus quem faz a obra. Como é que virá fruto bom
Se a obra não é dele, é minha, porque eu quis forçar uma situação e me colocar num lugar onde Deus não me chamou. Não. Mas, seguindo esses caminhos, às vezes a gente se torna conhecido de muita gente. Não dá para ser o diretor de um e relegar o outro. Não dá. Mas, ouvindo tantas vezes o apelo das pessoas, foi quando eu comecei a escrever os livros. Falei, através deles eu consigo ajudar naquela matéria. Então, vendo tantos apelos das pessoas em relação aos problemas familiares, problema com amizade, problema com falsas amizades, sentimentos de solidão, falta de tato para lidar com os outros, a pessoa não conseguia ser agradável, não conseguia conquistar ninguém, dificuldade por causa de uma timidez extrema para um relacionamento de namoro, sem saber como conduzir uma preparação para o casamento, do namoro até o casamento, esse espaço de noivado, os primeiros anos de casamento, sabe? Dificuldades de convívio com a família do cônjuge, todas essas coisas que foram trazidas, elas viraram um livro que foi o Como Se Dar Bem com Quem Você Quer Bem. Está tudo lá. Está tudo lá. Mas, e uma direção espiritual para a gente viver esta quaresma, rompendo com uma vida desgostosa, triste, uma vida que não está me satisfazendo mais, Márcio, para dar um passo para uma novidade de vida, uma vida nova. Essa direção está aqui, ó, na presença do Deus vivo. Primeiro a fazer esse retiro fui eu, e vou fazer de novo. Por que o primeiro a fazer esse retiro fui eu? Que você não tem ideia de quanto eu rezei este livro, de quantas vezes eu li, de quantas vezes ele mexeu comigo, eu fui me abrindo para Deus. E eu quero que seja assim também com você. Por quê? Porque aqui, olha, teme o Senhor e afasta-te do mal. Isso trará saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Oh, meu Deus! Gente, quando uma pessoa se torna sensível à moção do Espírito Santo, quando essa pessoa procura compreender a vontade de Deus e se esforça para cumprir a vontade de Deus em tudo aquilo que ela faz, então aquilo que Deus inspirou para esta pessoa, que ela está fazendo a vontade de Deus, é porque Deus inspirou algo para ela. Quando você se empenha, não estou dizendo quando você consegue, porque tem gente que diz eu não dou conta, mas de esforçar você dá conta, não dá? Quando você se esforça para cumprir a vontade de Deus na sua vida, aquilo que Deus lhe inspirou preserva a sua vida e assegura o seu bem, assegura a sua felicidade, assegura para você êxito, assegura para você bom sucesso, não é o que está aqui? Porque a vontade de Deus jamais se desvia da bondade. Jamais. Não tem nada que Deus queira para você que não seja bom. Tudo que Ele quer para você é bom. Deus não quer castigo para a sua vida. Deus não quer que você pague pelos erros que você cometeu. Alguém já pagou o preço. Deus não quer que você sofra com as suas escolhas equivocadas, nem com as maldades que você fez. Deus quer a sua libertação, Deus quer a sua felicidade. Todo o plano de Deus para a sua vida é bom. Me permita comparar assim, o pior plano de Deus, porque Deus tem os seus planos, né? Dentro do plano tem vários planozinhos que compõem o grande plano de Deus na sua vida. O pior dos planos de Deus é muito, infinitamente melhor do que o melhor dos seus planos sem Ele. Simples assim. Simples assim. Eu não quero trocar o melhor dos meus projetos pessoais em detrimento do, vamos dizer, do menor, não vou dizer pior, do menor dos planos de Deus para a minha vida, porque o menor dos planos de Deus para a minha vida é melhor do que o maior sonho que eu tenho.
Não, que troca estúpida estaria realizando se fosse assim. Mas essas maldades, essas coisas ruins que nos acontecem, Márcio, é na ausência de Deus que a maldade se manifesta. Quando a gente vai se ausentando de Deus. Porque Deus não nos abandona, somos nós quem o abandonamos. E não começa de uma vez não, é uma escolhazinha aqui, é outra acolá, a gente vai deixando Deus à margem, vai esquecendo dele, não tem gratidão, não o reconhece, acha que ele é um acidente, acha que ele está aí por acaso, acha que ele não se importa com a gente. Vamos somando pecado a pecado, esse pecado vira maldade, daqui a pouco vira rancor contra a vida, contra as pessoas, contra Deus. Daqui a pouco nós estamos odiando o nosso Criador. Não começa de uma vez não, é devagarinho. Mas é na ausência de Deus que a maldade entra na vida da gente. É na ausência de Deus que o diabo se manifesta. Não tenha dúvida disso. Então, olha o que diz o versículo 3. Queira Deus, a bondade e a fidelidade não se afastem de ti. Porque você é uma pessoa de Deus. O Senhor é bom com você, mas também tem bondade no seu coração. Que a bondade de Deus não se afaste de ti, mas que a bondade também não abandone o seu coração. E que a fidelidade não se afaste de ti. A fidelidade de Deus não se afasta. Qual é a fidelidade que se afasta? A minha, a sua. Que a gente escolhe por vezes deixar de ser fiel a quem nunca nos traiu. Deus. O que é bondade? Porque hoje em dia a gente usa as palavras sem prestar atenção no significado. A bondade é uma disposição que nos leva a fazer o bem e nunca o mal. Pessoa boa não faz maldade. Pessoa ruim faz ruindade. É aquilo que você faz repetidamente que revela quem você é. Então, se em um momento você fala uma coisa que você não devia, ou conta uma situação que você não deveria contar, isso não faz de você um fofoqueiro, mas você fez uma fofoca. Mas não faz de você um fofoqueiro. Mas se todo dia você fica futricando a vida das pessoas, procurando saber do que não é da sua conta, passando adiante as suas impressões, escutando aqui e levando a coisa, você é uma pessoa fofoqueira. É a prática do dia que faz você ser quem você é. Quem faz maldade todo dia está sendo uma pessoa má. E a pessoa boa? A pessoa boa é aquela que tem a disposição e faz o bem, e nunca o mal. Bondade é brandura. Bondade é benevolência. A pessoa boa quer o bem da outra. A pessoa boa trata a outra com brandura. Não é tosca, não é mal educada, não é bruta, não causa tristeza para o outro. Porque fazer as pessoas ficarem tristes é maldade, gente. Bondoso é aquele que está sempre inclinado para o bem. Para onde está inclinado seu coração? Márcio, eu estou lutando contra os meus pensamentos. Esses dias você até falou lá, você tinha colocado a postagem lá no Instagram, no seu Instagram, sobre os pensamentos. Meu pensamento é de raiva, é de ódio, é de vingança, é de maldade. Então é para isso que está inclinado os seus pensamentos. Mas para onde está inclinado os seus pensamentos? Meus pensamentos hoje, eles estão inclinados para que as pessoas encontrem a Deus. Porque não é a única coisa desse mundo, gente. A gente tem outras ocupações, mas essa é a única coisa nesse mundo que vai nos dar salvação. Encontrar a Deus. A minha preocupação hoje é com o bem da minha esposa, com o bem dos meus filhos, com o bem daqueles que Deus me confiou, porque Deus confia pessoas ao nosso cuidado, com o bem do povo de Deus. Então meu pensamento vai, como é que nós podemos hoje levar as pessoas a entenderem que a vida não é só esse mundo, que a vida não é só tristeza, que a vida não é só amargura, que a vida não é só maldade, que a vida tem muita coisa boa e é o bem que vai ficar e que vai prevalecer. O mal vai
passar, está condenado, tem dias contados. Não é o mal quem vai vencer, é o bem, é a verdade, é Deus. E diz a palavra de Deus que vai ter um dia que vai ter uma purificação, que o mal será varrido. Aí você precisa se perguntar: onde você estará quando essa vassoura chegar? Porque o mal vai ser varrido, e aquilo que tiver comprometido pelo mal vai ser varrido também. Igual quando você deixa sua casa fechada e muita coisa estraga. Maçã não é lixo, mas quando está podre, agora é. Feijão é comida, não é lixo. Mas azedou, irmão, não tem o que fazer, vai ser varrido junto. Entende? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e para o bem. Mas quando a pessoa se corrompe, se estraga de uma tal maneira que se torna irrecuperável, porque se a pessoa morre em estado de desespero, em estado de pecado mortal, ela se perde para sempre. Você não pode morrer assim. Aí quando chega a vassoura, para onde que você acha que essa vassoura vai varrer? Não. Bondoso é aquele que está sempre inclinado para o bem. Eu e você, eu não estou dizendo, não é sermão, não estou querendo dizer para você o que você deve fazer da sua vida. Eu estou partilhando com você e te dando um testemunho e dizendo: eu quero que o meu coração esteja inclinado para Deus, para o bem. Veja, todo o bem que você faz nunca cria ranço em você, mas o mal sim. A gente diz: me arrependi do bem que eu fiz para essa pessoa. É só da boca para fora, porque arrependimento mesmo não vem. Não dá para se arrepender do bem, porque o bem causa um bem dentro da gente, mas do mal sim. O mal que você faz, mesmo a quem merece, deixa uma marca ruim em você, porque nós não fomos feitos para isso. Não fomos. A gente precisa estar sempre inclinado para o bem. Onde? Em casa. Como é que na sua casa você vai estar inclinado para o bem? Pela gentileza. Seja gentil com as pessoas da sua família. Sua esposa merece o trato gentil. Seu marido merece ser bem tratado. Você não conhece o meu marido, mas conheço a missão que Deus deu a você. Conheço o sacramento do matrimônio e sei que Deus pôs bondade no seu coração. Precisa desentulhar essa bondade, fazer ela vir para fora. Você não vai consertar a sua casa com protestos, com gritaria, castigando seu marido como se ele fosse seu filho. A única coisa que você vai conseguir com isso é um homem amargurado, ressentido, reativo e provavelmente que não vai ficar do seu lado. Não, é o contrário. Ser gentil. Gentis com os nossos filhos. Porque a firmeza, uma boa educação, uma direção, até o não que a gente dá, pode ser gentil. Não tem que ser grosseiro, não tem que ser estúpido, não tem que ser cruel. Não, com gentileza. Você está inclinado para a bondade na sua casa pelo carinho, pela paciência, pela participação nas tarefas, pelo cuidado com o outro. Porque a gente precisa participar da vida um do outro. Como é feliz o marido cuja mulher participa da vida dele de verdade. Eu conheci uma senhora, não vou falar o nome dela porque eu não pedi autorização para falar, mas ela me deu um dos testemunhos mais comoventes que eu ouvi. Os meus olhos brilharam de gratidão por escutar o que eu escutei e de alegria por eu ter uma esposa que faz como ela fazia. Ela era esposa de um general e ela me contou, ela falou: Márcio, tudo o que o meu marido gostava eu aprendi e fiz, porque a vida militar puxa muito o homem. Então eu fiz acampamento na selva, eu aprendi a fazer sobrevivência, eu ia com ele, fiz paraquedismo, eu ia com ele para as missões. Meu marido teve que morar em outro país durante um tempo de missão.
Eu larguei tudo, eu fui com ele. Ela fazia aquelas marchas forçadas. Onde os soldados estavam, ela estava também. Ela foi falando. É que às vezes você que é mulher não sabe o que isso significa para um homem. Eu me arrepiava, eu fiquei emocionado. Eu falei, cara, que mulher. Não é pelas coisas de homem que ela fez. É quando você vê que a pessoa força até a fragilidade da natureza dela, que a natureza feminina fisicamente é mais sensível, por uma causa maior, estar com a pessoa que ela ama. E aí eu olhei para minha esposa e disse, meu Deus, que abençoado sou eu. A Rose não teve que se dedicar a esse tipo de situação, porque não é a minha realidade hoje. Mas quantas vezes a minha esposa se desdobrou em função da missão que Deus me deu. Abriu mão do tempo comigo porque eu tinha que gastar esse tempo com outras pessoas. Tinha que abrir mão do tempo comigo dentro de casa, porque está lá sentado, escrevendo um livro, rezando por alguém, aconselhando uma pessoa, preparando, sorrindo para a vida. Era um tempo até de direito dela. Mas que ela fez a oferta a Deus, juntamente comigo, porque também era um tempo meu, que nós estávamos ofertando a Deus. E isso apaixona a gente numa mulher. Eu sou apaixonado pela minha esposa. Não é porque ela é simpática, bonitinha, elegante, não. Porque ela é uma mulher de verdade. A Rose é um tesouro na minha vida. E conquistou meu coração por causa dessas coisas que eu estou falando para você. Aí eu chego em casa, também eu tenho que participar na vida dela. Também eu tenho que ajudar nos afazeres, inclusive afazeres domésticos. Isso não afemina nenhum homem não, viu? Isso se chama solidariedade, quando você vê que a coisa está pesando para outra pessoa, e você pega e vai lá ajudar. Não é o serviço pelo serviço, mas o serviço para aliviar o fardo do outro. É você ser inclinado para o bem na rua, pelo respeito às pessoas, pela disposição de ajudar. Sempre que for possível, você ceder a vez. Cede a vez. Para o carro que vai passar, para a pessoa idosa, para a pessoa que tem um problema de locomoção, para a pessoa que é mais frágil, para a mulher, para a criança. Gentileza. É bom a gente ser gentil, é bonito a gente ser bom. Agora o contrário é feio demais. Aí hoje em dia, né, tem toda essa polêmica em cima dos direitos iguais de homem e de mulher. Gente, direito é igual em termos de dignidade. Dignidade é a mesma. Mas é indigno você pegar e fazer uma mulher, a sua esposa, meter um saco de cimento 50 quilos nas costas. Entende? Juízo também é para ser usado. Não é? E essas comparações, elas são cruéis e são indignas. Porque isso desqualifica. A mulher pode o que o homem pode também. Nem tudo. A mulher não pode tudo que o homem pode, e o homem não pode tudo que uma mulher pode. Um homem não pode parir um filho. Graças a Deus que o Senhor, na sua misericórdia, nos poupou a nós homens dessa tarefa. Então, umas comparações sem sentido, sabe? É lindo quando você vê um homem abrindo a porta do carro para sua esposa, puxando uma cadeira. Eu fiquei fã, eu estava com um médico agora há poucos dias, conversando com ele me contando como foi que terminou um relacionamento dele. De paquera, namoro. Ele desceu do carro, abriu a porta para a moça. Ela deu um esculacho nele, disse que ela sabia muito bem abrir a porta e que ela tinha condições de fazer isso por ela mesma. Aí ele disse que entrou no carro, tratou naturalmente, deixou ela na casa dela e nunca mais. Aí eu olhei e disse, esse cara é melhor do que eu, porque eu tinha entrado no carro e ido embora. Se sabe abrir a porta sozinha e não precisa de uma gentileza, também sabe achar o ponto do ônibus, também sabe chamar um Uber. Mulher grosseira. Eu falei, parabéns.
Parabéns que você se livrou de um problema. É lindo você ver uma pessoa fazendo um favor e uma gentileza para outra. Agora é feio quando você está no ônibus e você vê uma mulher precisando sentar, o cara corre e senta na frente. Podem não falar nada, mas isso é grosseria. E isso aponta as disposições que estão dentro do coração da pessoa. Eu te pergunto, tem bondade nesse gesto? Desculpa, eu não consigo ver. Na rua, ser educado. E no trabalho, o que é essa inclinação? É o interesse para que o outro se sinta bem. Quando você chega no seu trabalho, as pessoas se alegram, elas sorriem, elas vêm cumprimentar você, os olhos delas brilham, ou elas se entristecem, se sentem acuadas, oprimidas, chateadas. Como é? Sabe, nos nossos ambientes de trabalho, a gente eliminar em nós os comportamentos que irritam as outras pessoas. Porque também é uma época, sabe, gente, faltou pai, faltou mãe para educar essa gente. Sabe, a pessoa acha que ela pode chegar em qualquer lugar, que ela pode fazer barulho, que ela pode desrespeitar, irritar as outras pessoas, ficar falando alto. Isso não é sinal de alegria, isso é sinal de falta de educação. No trabalho a gente ser mais interessado, mais participativo, ajudar com as pessoas que estão em dificuldade, ser uma presença amiga. E eu vou concluindo aqui. A bondade, ela precisa ser tanto interna quanto externa. A bondade que você sente, mas que você não mostra, não é bondade. Por isso que a palavra de Deus diz aqui: atas ao pescoço. Amarra ao pescoço. Amarra ao pescoço a palavra de Deus. Os judeus, eles põem umas caixinhas que eles colocam um trechinho da palavra de Deus, amarra na testa, amarra no braço, para lembrar que a palavra de Deus tem que andar sempre junto do nosso coração e na nossa mente. Nós cristãos, nós usamos a cruz. Muitas vezes aqui no programa a gente falou da medalhinha das duas cruzes, justamente porque ela tem a cruz tanto de um lado quanto do outro, tanto para quem vê quanto para a gente. Porque a cruz do Senhor é sinal para os outros, não é para nós também. E aí ali na medalha das duas cruzes tem a palavra de Deus, tem a oração. Por quê? Porque nós precisamos nos lembrar quem nós somos. E esses sinais nos ajudam. Por isso a palavra de Deus diz: atas ao pescoço, para que te conduzam, para que estejam sempre sobre o seu coração como uma medalha. Grava-as em teu coração, porque a palavra de Deus precisa ser esculpida em nós. O nosso coração tem que se tornar uma escultura de generosidade e de fidelidade. E aí ele se tornará isso. Eu tenho que ser tão fiel e generoso que quando as pessoas olharem para mim, elas podem dizer assim, elas venham a dizer: ele pode ter qualquer defeito, mas ele é fiel e ele é generoso. Ajuda as pessoas. Ele honra os compromissos que ele assume. Ele honra a palavra que ele diz. Ele honra as alianças que ele travou. Ele honra as amizades que ele tem. Olha que coisa linda de dizer a seu respeito. Ela pode ser fraca, ela pode ter os seus defeitos, mas ela é uma mulher leal, ela é uma mulher fiel, ela é uma mulher generosa. Que recompensa deve trazer para você uma boa ação? A alegria que você recebe em praticá-la. E isso deveria bastar para nós que somos cristãos. Porque o desejo de, quando você faz uma coisa, esperando um bem, esperando outras recompensas, essas recompensas podem até vir, mas esse fazer o bem com outra intenção rouba de você a alegria de ter feito o bem. Atrapalha, tira o brilho dessa alegria. Mas o Espírito Santo garante para nós que o homem bom e fiel obterá graça, obterá favor, obterá reputação, obterá bom sucesso aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. É pouca coisa? Não é, né? Feche os seus olhos um pouquinho, se você puder. Coloque as mãos sobre o seu coração.
para nós rezarmos. Essa palavra está nos dizendo, não somente Deus, mas também as outras pessoas vão ver quem você é, e vendo quem você é, vão querer favorecer você. Quem faz o bem aos outros, dá a si mesmo o maior dos presentes, que é a alegria de estar fazendo bem, a alegria de estar com Deus. Que alegria é fazer uma boa ação, e essa alegria é ainda maior quando ninguém sabe que você a fez. Senhor, nós estamos te pedindo a graça de nesta manhã depositar em Ti a nossa confiança. Que Teu coração, Senhor, deposite toda a Sua graça em nós, para que munidos da Tua graça, Senhor, nós possamos depositar em Ti toda a nossa confiança. Vá orando ao Senhor agora. Que o teu coração deposite toda a sua confiança no Senhor. Você pode não confiar em você mesmo, mas confie em Deus. Você pode não confiar em você mesmo, mas Deus confia em você. Seja quais forem os teus caminhos, traga o Senhor em teus pensamentos, em teu coração, e Ele vai abrir a estrada à sua frente. Com Deus fica mais fácil. Com Deus se torna possível. Nada traz mais saúde para o corpo, nada traz mais refrigério para os nossos ossos do que aceitar viver a vida com amor, ser bom, fazer o bem, estar na presença de Deus. A recompensa vem como consequência. Senhor, nós cremos e queremos viver isso agora contigo.